Professor, professora, saudações, eu sou o professor Hammurabi e estamos no segundo bloco da aula de número 1 do nosso novo módulo do videocurso da Lei 8.069 do ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso curso completo tem um total de 21 aulas. Para que você tenha acesso à aula efetivamente de número 2 em diante, é necessário que você visite o site www.aulasparaomagistério.com.br. O site está aqui, logo abaixo, o link para o site na descrição desse vídeo. Nele você tem acesso a toda a continuidade do nosso videocurso, gravado para quem vai fazer concurso público, como a gente explicou na nossa aula inicial, para quem vai fazer concurso para o magistério, tribunais, para quem vai fazer concurso para a área socioeducativa ou área de segurança pública ou auxiliares de creche. Você precisa estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente e ter a noção do que os examinadores efetivamente cobram deste diploma em sede de prova de concurso. Muito bem, na aula anterior nós falamos até o artigo 3º e falamos do seu parágrafo único, que foi acrescentado pela Lei 13.257 do ano de 2016. Lei muito importante e que pode ter certeza será cobrada reiteradamente nas próximas provas de concurso. Vamos agora a uma questãozinha pertinente ao que foi trabalhado no caput do artigo 3º. Está aqui na tela. Segundo disposição expressa no ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Estamos reproduzindo aqui o artigo 3º. Assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento, exceto se houver. Então, eu tenho aqui o desenvolvimento físico, eu tenho o desenvolvimento mental, eu tenho o desenvolvimento moral e social e tenho o desenvolvimento religioso. Se todos esses desenvolvimentos são facultados pelas pessoas, pelo ECA, pela sociedade, pela comunidade em geral, então a gente vai marcar a letra E. Todos acima estão corretos, desde que sejam viabilizados em condições de liberdade e dignidade. Agora, se um destes desenvolvimentos não for facultado, não for proporcionado, então esse que não é, será. Porque ele pergunta aqui, a fim de lhes facultar o desenvolvimento, exceto se houver. Então, se houver exceção, a gente marca a exceção. Se não houver, letra E é o nosso gabarito. Vou sair da tela para que você possa ampliá-la, ler a questão novamente e formular sua opinião. Então, se você ainda não ampliou a tela, pode ampliar. Agora que está ampliada, dê uma pausa, releia e responda se um desses desenvolvimentos não é proporcionado, não é facultado. Se um desses não for, esse será o gabarito. Se todos forem, o gabarito é a letra E. Muito bem, agora que você já formulou sua opinião, você concluiu com certeza que o nosso gabarito é a letra D. D de dado. O desenvolvimento religioso não é facultado, não é proporcionado, não é incentivado. Não, Hammurabi? Não. O desenvolvimento espiritual é, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Espiritual é facultado, religioso não. Hammurabi, mas não é a mesma coisa? Claro que não. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa. Eu não vou aqui entrar no vernáculo, nem vou na etimologia das palavras para explicar isso não. Se você tiver interesse, você pesquisa. Mas proporcionar o desenvolvimento espiritual é uma coisa e o desenvolvimento religioso é outra coisa. Por isso, letra D está errada, porque o religioso não é proporcionado, não é facultado por este diploma, ok? Dando sequência, dando continuidade, vamos ao artigo 4º, que é até pouco importante, mas o parágrafo único do artigo 4º, para fins de prova, é de máxima relevância. Preste atenção, o 4º é pouco importante para a prova de concurso. Seu parágrafo, que virá na sequência, ele é muito mais relevante para uma prova de concurso. Vamos à leitura do artigo 4º. É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral. Todo mundo sabe disso. E é dever do poder público. Todo mundo sabe disso. Assegurar com absoluta prioridade
A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então isso aqui cai em prova? Cai. A margem de erro é muito pequena, porque a informação que está aqui é relativamente óbvia. O que você tem que destacar é que é um dever, sim, de quem? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, ok? Dando sequência. O parágrafo único, esse é perigoso para a prova. Porque nós temos aqui alguns elementos que geralmente são adulterados em uma questão. O candidato não percebe, acaba julgando-os como verdadeiro, quando na verdade são falsos. O primeiro elemento fala da primazia que tem a criança e o adolescente de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Então você, por exemplo, é um bombeiro, está subindo naquela escada Magiros para o alto de um prédio e vai atender um pedido de socorro de um monte de mulheres que estão fazendo fotografias em um estúdio fotográfico. E de repente, quando você chega perto com a escada, é a mulher melão, é a mulher maçã, é a mulher pera, é a mulher morango, é o hortifruti completo ali na janela pedindo socorro, bombeiro, e você está solteiro. E elas estão lá gritando, nos ajude, nos salve, nós damos para você tudo que você quiser. Olha, vou salvar o hortifruti. E de repente, quando você está indo com a sua escada Magiros lá para aquela janela resgatar aquela salada de fruta, aparecem duas criancinhas descabeladas, carentes, sozinhas, numa outra janela bem longe também, cheia de fumaça, pegando fogo no prédio, pedindo socorro, socorro tio, socorro tio. O que você faz? O bombeiro faz. O bombeiro vai deixar aquelas frutas todas virarem um churrasquinho vegetariano. E ele vai direcionar a escada para proteger e salvar as crianças e os adolescentes que precisam de ajuda, porque criança e adolescente têm primazia para receber socorro e proteção em qualquer circunstância. Aquele adágio popular típico de filmes, mulheres e crianças primeiro, está errado. São crianças e adolescentes primeiro, estes se salvam primeiro. O restante só Deus sabe. Precedência. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas ou nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Hammurabi, eu tenho que decorar? Tem. Do jeito que está aí? Sim. Por quê? Porque na prova seu examinador pode vir com uma questão desse tipo. De itens para você julgar a respeito da garantia de prioridade que a gente acabou de estudar. Julgue os itens e marque a alternativa correta. A garantia de prioridade. Garantia de prioridade. Julgue os itens e marque a alternativa correta. Ele coloca 4 itens e você tem que olhar lá na letra A, B, C, D e E. Quais deles estão certos? Todos estão corretos, todos estão errados. Item 1 e 2 estão corretos. Item 1, 2 e 3 estão corretos. Somente item 3 e item 4 estão errados. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou retomar aqui o primeiro slide que apresentam os itens. Você ampliou a sua tela no YouTube. Você dá uma pausa e lê os itens. Depois que você fizer isso, eu vou para o outro slide e você vai me dizer se a letra A, B, C, D ou E. Vai formar a sua opinião. E aí eu venho corrigindo. Então, saindo da tela, dá uma pausa e lê. Pronto, agora que você saiu da pausa, próximo slide para você marcar a alternativa correta. Dá uma pausa. Muito bem. Vamos aqui analisar então o nosso primeiro item. O primeiro item fala em precedência, de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Está incorreto. Não é precedência, é primazia. Criança tem primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Criança e adolescente, e não precedência. Primeiro item falso. Segundo item, primazia de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Acabei de dizer que primazia é para receber proteção e socorro. No atendimento do serviço público, a criança não tem primazia, ela tem precedência. E precedência é uma coisa, primazia é outra. Por mais que para você possam parecer sinônimos, para fins de prova de estatuto, são coisas totalmente diferentes. Então,
Memorize do jeito que está escrito no parágrafo único do artigo 14, porque se o seu examinador troca os termos, a simples troca implica erro em prova de concurso. Dando continuidade. Item 3. Destinação privilegiada na formulação e execução das políticas sociais públicas. Negativo é preferência. E preferência de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude não é preferência, e sim destinação privilegiada. De tal forma que você conclui com facilidade que todos os itens estão incorretos. Todos estão errados. Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para o artigo 5º. O artigo 5º traz uma regra que é praticamente autoexplicativa, mas que é boa, gostosa de ser apresentada. O Estatuto da Criança informa que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. O que é negligenciar uma criança? É não atender a uma de suas necessidades. A criança está com fome, você deixa ela com fome? Você está sendo negligente. A criança está com sono, você não ajuda ela a dormir? Você está sendo negligente. A criança está doente, está febril, você não leva ela no médico, você está sendo negligente. Ser negligente com a criança ou com o adolescente é, podendo atender a uma necessidade dela, você não atender por um motivo qualquer. Preste atenção. Ser negligente é não atender a uma necessidade da criança. Agora, não atender a um capricho. A criança quer um brinquedo e você não comprou aquele brinquedo que ela queria. Isso não é ser negligente. Isso muitas vezes pode ter até um papel educativo, dependendo do quanto de brinquedo a criança já tenha, dependendo do quanto ela brinque, ela já tem um monte de brinquedo, já brinca o dia inteiro, e ela quer um brinquedo específico novo, e você está apertada, não pode comprar e você não compra, você não está sendo negligente. Preste atenção, a criança tem a necessidade de brincar. O brincar, além do elemento lúdico, é o principal instrumento para o desenvolvimento cognitivo da criança, então você tem que fomentar a brincadeira da criança. Só que uma criança que tem sua brincadeira fomentada o tempo todo, se eventualmente quer um brinquedo e você não compra, você não está sendo negligente. Agora a criança não tem brinquedo nenhum. A criança praticamente não brinca e ela te pede um brinquedo dentro dos limites do razoável e do proporcional e você não compra, aí você pode estar sendo negligente sim, porque você não está fomentando a brincadeira. E ao não fomentar a brincadeira, você não está atendendo uma necessidade básica da criança, porque o brincar para a criança é uma necessidade. Então, nenhuma criança, volta aqui, será objeto de qualquer forma de negligência, então atender a sua necessidade, de qualquer forma de discriminação. As crianças não podem ser, assim como os adolescentes, objeto de discriminação. Exploração da sua imagem, exploração da sua força de trabalho. Nenhuma forma de violência, quer seja violência física, a palmada, que é um absurdo e inaceitável, como a violência psicológica. Nenhuma forma de violência, nenhuma forma de crueldade, que pode ser física ou psicológica, nenhuma forma de opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E finalizando o nosso segundo encontro, nós temos aqui que na interpretação desta lei levar-se-á em conta a estrutura, preste atenção, a estrutura. A forma do artigo 3º não é essa. Eu simplesmente aqui coloquei uma reticência, fui dando enter e numerando. Eu alterei a forma para ficar mais didático, mas não alterei o conteúdo. A regra do artigo 6º direciona você para uma hermenêutica, uma maneira de interpretar, uma forma de interpretação desse estatuto. Ele não deve ser interpretado de maneira literal. Não. Como devemos ler e interpretar este estatuto? Muito bem, o artigo 6º nos diz isso. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Levar-se-ão em conta as exigências do bem comum. Levar-se-ão em conta os direitos e deveres individuais e coletivos. E levar-se-ão em conta a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Perfeito. Bem, com isso a gente termina a aula de número 2. Para ter acesso às demais aulas desse curso, na verdade com isso a gente termina a aula de número 1. Número 1 retifica que foi dividida em 2 blocos.
A nossa próxima aula é a aula de número 2, seguindo até a aula de número 20. Total, 21 aulas, já que a gente dividiu a aula número 1 em 2 blocos. Para que você tenha acesso da aula número 2 até a aula número 20 do nosso curso básico, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, o www.aulasparomagistério.com.br. Você também tem acesso nesse site aos slides que nós vamos apresentar para download e a uma lista com mais de 200 questões de provas anteriores deste estatuto, questões recentes de provas de concurso público. No nosso site você também encontra uma série de módulos direcionados a concursos na área de educação. São mais de 50 módulos específicos abarcando currículo, projeto político-pedagógico, tendências pedagógicas, gestão democrática, LDB, entre outros, os principais temas que são cobrados em sede de concurso público, ok? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.